Olá, eu sou o Richard, fundador da Rede Franquias Doutores Protege, falando de Barueri, São Paulo. Por acaso você sabe como funciona o consórcio e quais as suas vantagens? Essas são algumas dúvidas que surgem quando as pessoas estão pensando em adquirir um bem ou contratar um serviço de valor elevado. E fato é que 75% dos brasileiros enxergam o consórcio como alternativa para fazer essa aquisição, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Qualibest. E tal fato tem muito a ver com a segurança e todas as outras vantagens que o consórcio oferece para quem decide seguir este caminho. Se você quer aprender mais sobre essas vantagens e entender de uma vez por todas como funciona o consórcio, então esse conteúdo aqui é para você. Mas antes, dá um joinha no nosso vídeo, compartilha ele com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Roda a vinheta, Tati! Muito bem, vamos primeiro lembrar que o consórcio é uma excelente ferramenta de planejamento financeiro, mas ele não pode ser considerado um investimento, como alguns dizem por aí. E o consórcio não é um investimento porque o dinheiro nele investido não rende, como em todas as outras formas reais de investimento, como é um CDB, LCI, fundos de investimento em ações, etc. Ou seja, o consórcio é na verdade uma forma das pessoas e famílias se organizarem para comprar um bem ou serviço específico de valor elevado, sem que haja o pagamento de juros abusivos como na maior parte dos financiamentos ou empréstimos. Em outras palavras, os consórcios são um sistema em que pessoas físicas ou jurídicas com o mesmo desejo de comprar um bem se juntam em grupos para realizar o pagamento de parcelas mensais e criar um fundo de caixa com valor significativo. Esse caixa é popularmente conhecido como fundo comum. Então são as pessoas interessadas em determinado bem que organizam os pagamentos a serem feitos para cada um e tudo mais. Na verdade, toda essa parte de gestão dos recursos é responsabilidade de uma administradora especializada e com atuação autorizada pelo Banco Central, que faz o controle e a fiscalização das atividades de todo administrador de consórcio. Inclusive, cabe ao BC certificar as administradoras para que elas tomem conta do fundo comum que mencionamos e assegurem que os direitos das partes envolvidas sejam devidamente protegidos. Tudo isso é previsto pela Lei nº 11.795 de 2008, conhecida como a Lei dos Consórcios, que define as normas de regulamentação do sistema de consórcios com um objetivo bem definido, fazer com que o mercado dessa importante ferramenta continue estável, seguro e equilibrado. Porém, é importante salientar que um consórcio não é livre de custos. Em regra, há a cobrança da taxa de administração da administradora de consórcio e de um seguro de vida. Este é uma proteção para o caso do consorciado falecer. Isto posto, e antes que você me questione, afinal, como funciona o consórcio, avancemos. De modo geral, os consórcios são uma forma interessante de uma pessoa ou empresa se programar para a aquisição de um bem de valor elevado, seja porque ela não possua a soma toda em conta corrente, seja porque ela não quer realocar parte relevante dos seus recursos financeiros para essa aquisição. Assim, quem entra em um consórcio escolhe uma administradora que permite a aquisição de forma programada ou planejada do bem, auto, moto, caminhão, imóvel ou máquina / equipamento, ou serviço, cirurgia plástica ou festa de casamento, por exemplo, que ele deseja. Ao entrar em um consórcio, a pessoa adquire uma cota do consórcio, passa a ser chamada de consorciado e passa a arcar com o pagamento de parcelas mensais que criarão e manterão o fundo comum que mencionamos. É esse fundo comum que permite contemplar um consorciado por sorteio mensal e esse consorciado contemplado, como costuma-se dizer, ganha o direito à carta de crédito do consórcio. Além das contemplações por sorteio, os consorciados podem todo mês fazer lances para ter direito à mesma carta de crédito do consórcio. Então isso quer dizer que a contemplação pode ser feita por sorteio ou por lance e há administradores que permitem que mais consorciados sejam contemplados a cada mês do que outros, ou seja, um ponto importante a ficar de olho. Outro ponto importante, muitos administradores de consórcio permitem o que se convencionou chamar de lance embutido, que é o uso de cerca de 25% do valor da carta de crédito como parte do lance. Quando se faz uso do lance embutido, na prática o consorciado acaba abrindo mão do valor na compra do bem. Então, se eu estou em um grupo de consórcio, valor de 100 mil, e uso 25 mil reais da carta de crédito para fazer o lance embutido, se eu for contemplado, terei à disposição a carta de crédito de apenas 75 mil reais. E como ficou meio óbvio, agora a carta de crédito é justamente o documento ou título financeiro que o consorciado apresentará, por exemplo, na concessionária de veículos na hora de adquirir o seu carrão. Por fim, é importante lembrar que uma vez contemplado, o consorciado precisará continuar pagando as mensalidades do consórcio até o fim do contrato. Afinal, o objetivo do consórcio é permitir que os recursos captados mensalmente pelo grupo de consorciados sejam direcionados para a aquisição dos bens de interesse coletivo. Assim, o processo de sorteios e lance se repete todo mês até que todos os membros do grupo tenham sido contemplados e os bens que planejavam tenham sido adquiridos. Uma vez entendido de forma legal como o consórcio funciona, vamos ver quais são os tipos de consórcio que existem. Consórcio de imóvel é aquele direcionado para quem quer comprar um terreno, uma residência ou mesmo para construir ou reformar o imóvel. O legal é que o consórcio de imóvel te livra da necessidade de aprovação do seu perfil para contratar um financiamento habitacional e de todo o trâmite burocrático envolvido. E te livra também dos juros cobrados no financiamento habitacional e do valor elevado da entrada no imóvel.
Consórcio de veículo. Antes de fazer um consórcio de veículo, você define qual veículo você pretende adquirir, seja ele um carrão 0 km ou um seminovo, e estima o valor do carrão. Uma vez feita essa análise, é só investir no consórcio e esperar a contemplação, pois na hora da aquisição do veículo você não precisará se preocupar com o valor salgado da entrada, muito menos se preocupar com todo o processo burocrático e os juros cobrados por um eventual financiamento feito pela concessionária. A ideia é pagar o valor do automóvel à vista usando o valor da carta de crédito que você tiver à disposição. Consórcio serviço. Este nasceu como uma evolução natural do mercado e como uma forma de ajudar consumidores que buscavam uma forma alternativa de se autofinanciar para a conquista de algo imaterial, experiências, e não bens ou patrimônio. Assim, o consórcio de serviço é destinado para quem quer contratar serviços variados, de valor elevado, como festa de casamento e formatura, uma viagem a passeio ou para intercâmbio, cirurgia estética, entre outros. Além desses consórcios mais comuns de se achar, alguns outros específicos que atendem demandas específicas, como consórcios de eletrodomésticos, móveis e videogames, consórcios de barcos e aeronaves, consórcios de máquinas e equipamentos agrícolas. Para finalizar, vamos analisar as vantagens para fazer um consórcio. O significativo crescimento do uso de consórcio como opção para adquirir um bem ou contratar um serviço de valor elevado tem muito a ver com as vantagens que ele oferece. A primeira é em relação ao planejamento para realizar uma aquisição de um bem ou serviço. Exemplo, imagine que uma pessoa queira comprar um automóvel e todo mês tem que separar uma quantia financeira para isso. Existe chance desse valor ser gasto com algo extra, não é mesmo? Como o consórcio já é um compromisso que a pessoa assume em pagar as parcelas, o planejamento financeiro forçado pode ser melhor nesse sentido. Outra vantagem é que não há cobrança de juros compostos a serem cobrados e embutidos em todas as parcelas e nem de uma entrada de valor relevante para se ingressar no consórcio, o que é bastante comum nos financiamentos de imóveis, por exemplo. No caso, só existe uma taxa administrativa fixa que é então diluída no pagamento das mensalidades do consórcio. A possibilidade de negociação por quitar a aquisição à vista também é vantagem, já que quando o consorciado é contemplado, ele tem direito à carta de crédito que será usada para pagamento à vista na aquisição do bem ou na contratação do serviço. A burocracia para fazer um consórcio também é consideravelmente menor do que a burocracia envolvida na hora de se pedir um financiamento. Sem contar que o consórcio sai mais em conta do que o financiamento, ainda mais no cenário em que as taxas de juros de empréstimo pessoal voltaram a passar dos 3% ao mês, para não dizer mais do que isso. Por fim, o consórcio é vantajoso por ser mais acessível, com várias opções de valor que cabem dentro da realidade financeira de cada um. Ufa! Viu como o consórcio, além de vantajoso, não é assim tão difícil de entender? Ainda assim, se você ficou com alguma dúvida sobre como funciona o consórcio, manda ela ali nos comentários que uma doutora ou doutor Protete lhe ajudará. Abraços, até a próxima!